Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37, 38 e 39. Tem alguém feliz aí ou sou eu, irmão? Quero louvar a Deus por estar aqui mais uma vez com vocês. Estendo também a minha gratidão ao pastor Edson, pastor dessa igreja, pelo convite, ao corpo de obreiro, meu amigo pastor Rubens, que fazemos uma festa ali no grupo, também o nosso vice-presidente, meu amigo pastor Manuel da Guia. Pastor Manuel da Guia, eu disse a ele que eu não sou nem 10% conhecido como ele é, viu? Ele é do sistema de comunicação dos Gideões, está sempre cantando e pregando, e é essa mesma alegria. Esse homem leva um fardo, é uma prova. Todos nós temos nossas provas, mas está perto dele, a gente fica mais crente, viu, irmão? Meu amigo Jusemir, não esqueci de você não, você está afiado, hein? Deus abençoe. Diz assim, irmãos, a minha intenção hoje é encher vocês de Bíblia, viu? Como eu não posso encher vocês do Espírito Santo, eu posso encher de Bíblia. Que a Bíblia diz que a palavra, ela dispensa labareda de fogo. Diz assim: e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E você diz amém, pode se assentar. Por favor, deixe a Bíblia perto de você, porque nós vamos precisar, sentado mesmo, deixe ela aí. Tem uma matéria na teologia chamada peumatologia, com certeza o pastor da aula já deve ter ministrado sobre isso. E a gente aprende na peumatologia a ciência que estuda o Espírito Santo. Só para deixar bem claro, dentro de um contexto de crença que eu faço parte, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Existe alguns unicistas que não acreditam na Trindade, e eu quero deixar bem claro para os irmãos que eu acredito na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, porque nós temos base bíblica para dizer isso a vocês. O texto que fizemos leitura aqui nessa noite está nos trazendo um assunto bem relevante para a nossa campanha nessa noite, porque Pedro é questionado e os demais apóstolos, depois que o povo viu o Espírito Santo batizar os 120 no cenáculo, o barulho foi uma coisa fora do normal. Gente, não tem como Deus batizar com o Espírito Santo e não ter barulho. Não tem nem lógica, viu? Eu estava pensando hoje, pastor Edson, preparando essa mensagem, estudei. A gente sempre estuda, né? Estudei, fiz meus rasbiscos aqui. E eu vinha me lembrando de uma coisa. A penúltima igreja que eu pastorei, como disse o pastor, hoje nós somos itinerantes, mas eu passei uns 20 anos da nossa vida dirigindo igreja. E a penúltima igreja que eu dirigi, no dia da minha posse, tinha 5 crentes. 5. E pastor de igreja nenhum gosta de igreja vazia. Eu mesmo não gosto, irmão. Não vou mentir para você. Eu não... pronto. Então, eu gosto de igrejas, quanto mais cheia, melhor. Quanto mais gente, melhor. E eu não concordo com esse negócio de alguém dizer que no céu vai ser bem pouquinha gente. É mentira, irmãos. A Bíblia diz que vai ser um número maior do que os grãos de areia da praia. O céu vai ter gente e lá cabe a família da gente todinha. Quem crê nisso? E eu estava me lembrando nessa penúltima igreja que eu tomei a posse, Josemir, com 5 crentes. Eu fiquei tão triste, tão desgostoso, que naquele tempo nem celular a gente tinha. Eu peguei um cartão para ligar para o pastor presidente, para entregar a igreja, porque eu disse a ele, eu pensei comigo, isso aqui não é de Deus não, nesse lugar. 5 crentes, tinha passado um vento lá, não era vento não, era um furacão, que tinha destruído a igreja, me jogaram no meio disso tudo. E a gente, às vezes, aquele obreiro novo, não tinha muita experiência, estava aprendendo, porque a vida é um aprendizado. Eu peguei o cartão telefônico, fui para frente de um orelhão que tinha em frente à igreja.
Irmãos, eu botei o cartão para ligar para o pastor. Quando eu estou preparando para ligar para o pastor, é por isso que tem uns crentes meio doidos e tão cheios de Deus que faz umas coisas que parecem loucura. Tinha um irmão na igreja, eu estou gravando, mas eu posso dizer isso porque é um testemunho. O irmão José Alexandre, ele não prestava uma igrejinha aqui para ele, podia nem ligar o som. Ele tinha um pulmão ungido por Deus. Tinha uma voz, eu estou sendo sincero, nossa igreja cabia 600 pessoas sentadas, podia tirar o microfone dele, pegava sem microfone, não tem problema nenhum. Ele não me conhecia. O que ele ficou sabendo é que um novo pastor tinha assumido a igreja e ele veio conhecer. Ele morava no interior. Quando eu estou com o cartão no orelhão, quem já usou orelhão aqui? Os irmãos sabem o que é, né? Ah, vocês sabem o que é orelhão, né? Aí sim, então estou bem. Quando eu estou me preparando para ligar, eu escutei José Alexandre. Ei, paz do Senhor! Ele era exagerado. Pai do Senhor, pastor, ele me conheceu pela roupa, porque sempre a igreja que eu era pastor, a gente usava, nem calça jeans a gente usava, a ponta era estreita lá, viu? Aí ele gritou, Pai do Senhor, pastor, e foi chegando, apressou, eu fiquei meio assustado, tipo assim, quem é esse irmão que eu não conheço? Ele chegou e olhou dos meus olhos, Deus ainda fala, Deus ainda faz, Deus ainda opera na terra. Nunca é estranho quando Deus levantar alguém de uma cadeira ou de um banco e for em direção a alguém. Tem hora que o crente sai, né? Na carreira. O Zé Alexandre veio, apressou o passo. Disse, você é o novo pastor aqui da igreja? Aí disse o nome da igreja. Eu disse, sim. Acabei de chegar. Ele nem sabia que eu estava com o cartão para ligar para o pastor. Ele disse, meu Deus, como Deus vai lhe usar aqui. Jesus vai salvar tanta gente e vai batizar. Vai fazer coisas grandes. Eu tirei logo o cartão e botei no bolso. Deus é testemunha disso aqui que eu estou falando, irmãos. Eu fiquei só 11 meses naquela igreja, porque quando completou 11 meses, o inferno todinho se levantou para me tirar daquele lugar, mas Deus permitiu, a gente tinha outra missão no outro lugar. Eu passei aquela igreja com 11 meses de pastorado, com 127 membros participando da ceia. Um grupo de 40 jovens, eu batizei em 11 meses naquele campo de trabalho, 53 pessoas. Agora, pastor, por que tudo isso aconteceu? Como eu era integrado da obra, eu tinha tempo, eu comecei a orar todo dia de manhã na igreja e jejuar. Eu tinha deixado a esposa na outra cidade, que não tinha dado para levar ela, que eu não conhecia a igreja, a gente ia preparar o terreno. Comecei a jejuar e aparecia de vez em quando uma irmã foi chegando gente. Irmãos, os nossos cultos de sexta-feira, eu fazia à tarde e à noite. A maioria das sexta-feiras chegava a dar 250 pessoas nos cultos. Mas por que isso aconteceu? Porque eu fui orar e jejuar, e Jesus começou a encher a igreja do Espírito Santo. Jesus encheu os 5, encheu mais 5 que chegou, encheu os 10, encheu os 20 e foi enchendo. Tinha culto que não dava para pregar. Crente rodava, pulava, fazia aviãozinho. E eu vou dizer uma coisa aqui sem medo de errar. Quem escandaliza igreja não é crente falar a língua, pular, rodar. Quem escandaliza é pecado, é contenda, é murmuração, é discorda. Essas coisas sim. Mas crente faz umas caretas. Isso aí não escandaliza a igreja não, irmão. Pode fazer, como diz um irmão lá no Nordeste, as marmotas pentecostais. Porque tem umas coisas que é exagerada, que eu também não concordo muito não, mas eu vou mexer. Eu prefiro ver alguém marchando na igreja, pastor, do que contendendo. Eu prefiro ver alguém profetizando do que desviado lá no bar bebendo cachaça. Pedro fez uma pregação impactante depois que o povo viram o batismo com o Espírito Santo. Pedro tomou a palavra e fez uma pregação. Agora a pregação de Pedro foi bem rápida, ele conversou com o povo. Aí perguntaram para ele, para os apóstolos, irmãos, o que é que nós devemos fazer, homens e irmãos, para ser salvo? Pedro tinha a resposta na ponta da língua, porque estava cheio do Espírito Santo, tinha acabado de ser batizado com fogo. Aí Pedro disse, arrependei-vos, não teve arrudeio não, foi direto. Arrependei-vos
cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus para perdão do pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí Pedro diz assim: a promessa do dom do Espírito Santo é para vocês, para vossos filhos, para quem está longe e para todos aqueles que o Senhor chamar. Batismo com o Espírito Santo é para quem quer e para quem crê. Jesus não vai batizar com o Espírito Santo quem não quer e não crê. Uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui com experiência própria: Satanás é especialista em colocar medo para você não falar língua. Jesus hoje vai queimar esse sentimento de medo. Pastor, eu tenho medo, não sei como é que é. Meu irmão, batismo com o Espírito Santo não se aprende que nem os carismáticos ensinam. Não fala língua, não, blá blá blá, não tem nada disso. Vem de dentro para fora. O céu desce sobre você e você recebe a presença de Deus. A promessa é para você, é para seu filho, é para quem está aqui já na igreja, é para quem Jesus ainda vai salvar neste lugar e vai batizar com o Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Vamos falar aqui sobre as promessas do Espírito Santo. Joel capítulo 2, eu vou precisar de você, versículo 28 e 29, quem pode ler? Joel 2, 28 e 29. Quem fica de pé? Por isso que eu pedi para vocês abrirem a Bíblia. Outro já procure aí, João, Evangelho de João, capítulo, depois outro já procura aí, Mateus 3, 11. Vamos lá, Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Quem pode ler? Bem ligeirinho, leia, irmão. Então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos e os jovens ganharão visões. Obrigado, meu irmão. Depois disso derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Os velhos sonharão. Irmãos, eu já tive sonho de Deus, que já passei de 50. Já entrei na classe da terceira idade. Pastor, eu já tive sonhos de Deus de se cumprir cada detalhe. Os jovens profetizarão. Você que é jovem, aproveite para Deus encher você. Deus quer dar sonhos a você, porque é uma promessa. O batismo com o Espírito Santo foi uma promessa de Deus feita através de Joel, e os apóstolos vão repetir diversas vezes esta promessa do batismo com o Espírito Santo. Vamos lá, Mateus capítulo 3, versículo 11. Quem pode ler? Pode ser alguém na nave da igreja. Mateus 3, 11, bem ligeirinho. Em seguida o outro, já prepare aí. Já o outro vai ser Atos 2, 3 e 4. Vamos lá, que eu quero concluir aqui de forma rápida. Relembrando o que João disse. Irmãos, eu sei que vocês sabem tudo isso aqui que eu vou falar, mas eu estou lembrando a vocês, porque a Bíblia diz que se nós repetirmos as mesmas palavras, será segurança para vós. João Batista deixa bem claro dizendo: eu não batizo com o Espírito Santo, eu batizo com água para a remissão de pecado, mas aquele que vem após mim, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. João estava falando a respeito de Jesus Cristo, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Joel disse que ele ia derramar do seu Espírito. João, que foi o que preparou o caminho do Senhor, reiterou o que Joel tinha falado. Agora, olha a promessa se cumprindo em Atos capítulo 2, versículo 3 e 4. Irmãos, as pessoas viram de forma visível a semelhança de línguas repartidas como de fogo no dia de Pentecostes, quando o Espírito de Deus batizou os 120 crentes. Eles viram de forma literal, para que o nome de Jesus fosse glorificado. No capítulo 4, onde o irmão já fez leitura aqui, versículo 31 de Atos, eu já tinha marcado aqui no meu sermão de pregação, versículo 31 do capítulo 4 de Atos. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Foi o que o irmão leu. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Muitas discussões no campo das ideias teológicas, e alguns defendem, pastor Edson, o senhor com certeza tem ciência disso, que batismo com o Espírito Santo
foi no dia de Pentecostes. Eu fiz questão de fazer algumas anotações aqui para mostrar para vocês. Pastor leu Atos capítulo 2, o batismo com o Espírito Santo aconteceu. No capítulo 4, em meio à perseguição, o Espírito de Deus estava de forma tão ativa na vida dos apóstolos que eles apanharam. Eles foram mandados se calar, não falar do nome de Jesus. O apóstolo Pedro chegou a dizer para os maiorais do templo as seguintes palavras: varões, nós não podemos nos calar diante de tudo aquilo que nós vimos e ouvimos. Eles tinham ousadia e intrepidez para falar a palavra de Deus. Por quê? Porque eles tinham a graça, tinham a presença do Espírito Santo. Então vamos mais para frente um pouquinho. Atos capítulo 8, versículo 17. Atos 8, 17. Esse aqui eu vou ler. Depois tem outro para vocês lerem. Eu estou falando aqui sobre manifestações do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Capítulo 8 de Atos, versículo... deixa eu ver se é o 17 mesmo aqui onde eu quero ler com vocês. Isso mesmo. Diz, eu quero ler o 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram a Pedro e a João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Pastor, eu vou contar um segredo aqui para o senhor e para a igreja, que eu fiz isso todas as vezes que eu pastorei a igreja. Eu tinha pelo menos, é claro que a igreja que eu dirigia, a maioria, nós tínhamos culto 7 vezes por semana, era outro tempo. Tinha culto os 7 dias da semana. Quando não tinha os 7 dias à noite é porque tinha a tarde e a noite, aumentava um. Nós tínhamos um culto, toda igreja que eu passei eu aprendi a fazer isso, um culto semanal, só para Jesus batizar com o Espírito Santo. Pastor, e Deus não batizava os outros dias, batizava, mas nós tínhamos um dia, principalmente na segunda-feira. Segunda-feira não tinha muito visitante, na nossa ideia, mas Deus de vez em quando trazia alguns visitantes, mas nós tínhamos aquele culto de oração específico para Deus batizar com o Espírito Santo. Mas sabe o que é que eu fazia? Eu reunia os obreiros, além da gente jejuar e orar, a gente colocava a mão, irmãos, o povo corajoso, às vezes nós judiávamos com o povo, às vezes deixava eles uma hora de mão dada, e nós passando no meio deles, receba o batismo, e Jesus começava a batizar. Pastor, mas não precisa de colocar a mão sobre pessoas para Deus batizar. Quando Deus quer batizar, Ele batiza você até dormindo. Mas a gente está seguindo uma regra da Bíblia, que há muitos e muitos casos de pessoas que foram batizados e receberam dons pela imposição da mão. Paulo escreveu para Timóteo e disse assim: Timóteo, desperte o dom de Deus que está em ti, que você recebeu pela imposição das mãos do presbitério. Timóteo parece que nem ligou. Aí Paulo reescreveu e disse: desperta o dom de Deus que há em ti, que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Paulo estava dizendo: Timóteo, deixe Deus usar você, que você tem o batismo com o Espírito Santo e você tem os dons. Esse texto aqui de Atos, capítulo 14, capítulo 8, versículo 14. Quem conhece a igreja, a história da igreja em Samaria, a gente sabe que a cidade de Samaria tinha 120 mil moradores. Felipe, por perseguição, foi parar em Samaria. E no capítulo 8 de Atos, a Bíblia diz que Felipe pregava a Cristo. Os demônios se manifestavam no povo. O Jesus começou a curar, a fazer milagre. Aí a igreja em Jerusalém, porque a igreja é um mecanismo. Por isso que tem um músico, tem um pastor presidente, tem a liderança auxiliar. A igreja não funciona só com o pastor. Já pensou, o pastor é só de maneira pastoria nas cadeiras? Não era uma tristeza? Então a igreja tem todo esse mecanismo. E outra coisa, gente, que a gente precisa entender: o povo trabalhoso é ser humano. Nós, eu estou falando nós, né, mulher? Nós somos difíceis até com nós mesmos. É por isso que a gente que é crente, a gente precisa amar de forma incondicional a quem congrega com a gente. Porque tem gente chata, ou às vezes nós somos o chato,
mas esta pessoa está caminhando para o mesmo céu que você vai. Aí Pedro e João foram para Samaria. Agora vem cá, olha que coisa linda eu aprendo aqui. Por que é que Filipe, que orou para Jesus expulsar os demônios, levantar os paralíticos, não orou para Jesus batizar com o Espírito Santo? Porque o ministério dele não era esse. Tem gente que não tem ministério para pregar e quer pregar à força. Tem gente que não tem ministério para tocar. Não pode eu para tocar para escandalizar. Bem ligeiro, é dois, né? Porque cada um tem um ministério. O ministério de Felipe não era de Deus batizar com o Espírito Santo. Eu conheci um obreiro que trabalhou comigo, que era auxiliar. Deus usava esse menino 10 vezes mais do que eu. E Deus me deu graça para que eu não perseguisse ele, soltasse a corda monitorando ele e deixasse Deus usar a vida dele, porque quem ganhou com isso foi o reino de Deus. Felipe, Deus usou numa área, Pedro e João vão para Samaria, e o que é que eles fazem? Colocam a mão. E Jesus batiza os 120 mil com o Espírito Santo. Barulho foi aí, lá em Samaria. Porque 120 crentes de uma vez, 120 mil crentes falando língua de uma vez só. O negócio foi forte. Vamos lá, capítulo 9 de Atos, versículo 17. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Olha aí que coisa linda. Saulo, quando se converteu, ele vai ficar 3 dias na casa de um certo homem chamado Ananias. E Deus vai usar esse outro discípulo, chamado Ananias também, e vai lá orar por Saulo. Quando Deus apareceu a Ananias para orar por Saulo, Saulo disse para Jesus: Jesus, mas o senhor não sabe o tanto que esse homem é perseguidor da igreja. Aí Jesus disse: mas vá lá, porque ele vai sofrer muito pelo meu nome. Vá lá e abate Deus, coloca as mãos sobre ele para que ele seja curado e seja cheio do Espírito Santo. Mais uma vez a imposição de mãos para Deus batizar com o Espírito Santo e com fogo. Agora vamos para Atos capítulo 10, versículo 44. Aqui não precisou de botar a mão não. Atos 10, 44. Você conhece, mas eu quero encher você de Bíblia nessa noite, para a gente concluir. Atos 10, 44 diz assim: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre o gentio, porque os ouvia falar línguas e magnificar a Deus. Pedro, quando foi chamado para ir pregar na casa de Cornélio, com revelação de Deus, que Deus mandou um anjo. Agora aqui é interessante, viu? O anjo não poderia ter pregado na casa de Cornélio, mas o anjo disse: não, quem vai pregar é Pedro, você vai mandar chamar Pedro. Por quê? Porque Deus chamou homens para pregar o evangelho de Cristo, para fazer a obra de Cristo. Não foi os anjos que Deus incumbiu com essa missão. Pedro vai, e a Bíblia diz que Pedro leva 6 crentes lá de Jope com ele. Os irmãos judeus foram lá para uma terra dos gentios, na casa de Cornélio. Foram meio arisco, porque os judeus faziam muita acepção de pessoas. É por isso que Pedro vai dizer depois, numa reunião em Jerusalém, porque depois desse culto aqui na casa de Cornélio, houve uma contenda grande da igreja em Jerusalém. Foi preciso Pedro se levantar e dizer: eu tive uma visão, que o Senhor me mostrou um lençol com animais e répteis imundos e quadrúpedes. Eu disse para Deus, quando ele falou para mim que eu matasse e comesse, eu disse que não ia comer aquilo que era imundo, e Deus disse: não diga que é comum ou imundo que eu purifiquei. Pedro conta isso para eles. Só que Pedro leva os 6 irmãos e começa a pregar. Quando Pedro está pregando na casa de Cornélio, Deus começou a batizar os gentios. Parece que eu vejo os 6 irmãos batendo um no outro. Olha aí eles falando língua igual a nós. Olha aí eles falando em língua. E pode falar língua, eles são gentios. E Pedro também ficou maravilhado e entendeu a visão. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, eu preguei segunda-feira passada numa igreja em Barra Velha. Foi Barra Velha ou foi Pissarra? Eu sei que era uma igreja que lá dá muita gente na segunda-feira.
Todo mundo quer pregar lá nessa igreja, porque dá muita gente, é uma benção. E eu olhei para uma moça, uma jovem senhora. Deus disse assim para mim: irmão, sabe quando Deus fala com você de forma muito forte? Deus disse assim: diga para ela que eu vou apagar, desculpa, eu vou restaurar o passado vergonhoso dela e vou fazer uma coisa nova. Irmãos, eu desci do púlpito e gritei no ouvido dela, até marchei, dei lugar. Eu gritei no ouvido dela, pastor S, e disse: Deus mandou lhe dizer assim, assim, assim. Porque Deus dá a mensagem ao profeta, e quando não é aquela mensagem que é profecia, é revelação, a gente tem que usar as palavras certas. E eu disse para ela: Deus vai apagar seu passado vergonhoso. Eu nunca vi aquela jovem senhora na minha vista, diante de mim. Ela começou a chorar. Irmãos, ela se jogou no chão. Ela se jogou no chão, gritava de forma desesperada, e aceitou Jesus na mesma hora, e Jesus começou a encher ela do Espírito Santo. Eu conheço que é uma pessoa endemoniada, e também conheço uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pastor, por que tem gente que passa tempo na igreja e não recebe o batismo? Tem gente que acontece uma coisa dessa, aceita Jesus hoje e Deus já batiza. É porque venceu o medo. Irmãos, eu vou repetir porque está acontecendo aqui nessa igreja. Tem alguém que está com medo de falar língua. Tem alguém que está com medo, não é que você está em pecado, é o medo. Eu já vivi essa fase. Eu me converti e comecei a orar e jejuar. Na igreja todo mundo falava língua e eu capiongo lá sem falar. E eu não ia inventar. Todo mundo, os meus colegas da mocidade, todo mundo falando língua, chega e estralava. E eu lá com a cara de tacho, triste porque eu não sabia o que fazer. Aí eu descobri que era medo. Eu morri de medo de falar língua. Eu morri de medo de falar a língua da carne. Quando foi um dia, eu decidi fazer uma campanha de 7 dias de jejum e oração. Eu botei para quebrar no inferno. 7 dias seguidos de jejum e oração. E naquela noite, chamei uns irmãos para entregar minha campanha. Eles não foram muito interessados não, mas foram. 3 irmãos comigo. Eles chegaram até a dizer que a vigília mais fria da vida deles foi aquela. Eles comentaram entre eles. Mas eu fui batizado com o Espírito Santo naquela noite, quando entreguei o jejum. A oração sua, a partir de hoje, é essa: tira esse medo, Jesus. Peça para Jesus tirar o medo, né? E outra coisa, se Deus usa você em profecia, em revelação, em manifestação dos dons, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Se prepare, porque o inimigo vai atacar você. Vai, porque o diabo não quer que Deus use você para entregar uma mensagem do Espírito. Quem move a igreja é o Espírito. Tem um que tem o dom de profecia, da palavra, da ciência, dom de revelação. É assim que a igreja prossegue. Então Pedro ficou maravilhado quando viu os crentes falando língua e recebendo a presença do Espírito Santo. Alguém pode ler aí Atos 11, versículo 19 ao 23. Isso aqui eu gosto demais, pastor S, desse texto. Atos 11, versículo 29 ao 23. Quem se atreve a ler aí? Vamos lá. Então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia, pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. 3? Você leu até o 23? Até o 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor Jesus com firmeza de coração. Os apóstolos chegaram lá na Antioquia. Só para vocês terem uma ideia, Antioquia se tornou a segunda maior base missionária. As 3 bases missionárias da igreja primitiva: Jerusalém, Antioquia da Síria, que tem a Antioquia da Pisídia, mas essa aqui é a Antioquia da Síria, e depois Éfeso, que eu vou falar um pouquinho. Os apóstolos, quando chegaram em Antioquia da Síria, que viram os crentes lá, depois da pregação que os primeiros fizeram, já batizados com o Espírito Santo, falando língua, eles exortaram eles a permanecerem na graça do Senhor. Ou seja,
eles disseram: permaneçam cheios do Espírito Santo, permaneçam falando em língua, permaneçam debaixo da graça do Eterno. Era essa a mensagem que eles passavam para eles. Meu irmão, você que não é batizado com o Espírito Santo, você tem que querer. Você tem que querer, ter boa vontade para Jesus batizar você. Eu duvido, vou dizer aqui como pregador do Evangelho, debaixo da autoridade do nome de Jesus, eu duvido se você quiser ser batizado, se Deus não quer batizar você. Deus está interessado. A Bíblia diz aqui no capítulo 2 que a promessa diz respeito a nós, a nossos filhos, a quem está perto, a quem está longe, a quem o Senhor chamar. Quem crê que você é salvo porque o Senhor lhe chamou? Então está aí a promessa. Agora, Atos 19, esse aqui eu quero ler. Atos 19. Isso aqui é muito lindo, gente. Eu já preguei tanto isso aqui que eu já sei até de cor, mas eu vou ler para vocês. Atos capítulo 9. Atos 19, irmão, desculpa. Atos 19. Versículo... Deixa eu dar uma pulada aqui para não ler o texto muito longo. Pronto, capítulo 19, versículo 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que ele, o que após ele havia de vir, isso é, o Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora o 6, é aqui que está a revelação. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então falavam línguas e profetizavam, e esses eram ao todo uns 12 homens. Gente, a terceira base missionária da igreja primitiva, a igreja de Éfeso, cresceu tanto que até o apóstolo João foi pastor dessa igreja. Ela cresceu. Agora, quando Paulo chegou lá, Paulo estava em Coríntios, fundou a igreja de Coríntios e deixou ela cheia do Espírito Santo e foi para Éfeso. Quando Paulo chega lá, é a mesma coisa da gente que... eu congreguei no ministério, às vezes você estava dirigindo uma igreja com 1000 pessoas, ele botava numa de 100. Dá uma diferença grande. A mesma coisa ele botar numa de... tirar de uma de 100 e botar numa de 1000. Há uma diferença. Paulo está pregando para uma igreja, a igreja de Coríntios. Foi a única igreja que Paulo escreveu dizendo: nenhum dom falta para você. Os cultos em Corinto tinha profecia, tinha revelação, tinha marcha, tinha anjo que voava por cima dos irmãos, tinha um bocado de coisa do céu nela. Paulo disse isso. Claro que depois virou uma igreja contendeira, mas Paulo sai do pastoreio dessa igreja depois de 1 ano e meio e vai para Éfeso. Chega lá e encontra 12 crentes mortos. Espiritualmente estavam mortos. Paulo olhou para os 12, aquele desânimo, sabe? Aquele tipo de culto que ninguém se manifestava para dar nenhuma glória. Levante a mão, irmão. Chega, dava tristeza em Paulo. Dê glória a Deus, irmão. Paulo disse: ei, vocês serão batizados com o Espírito Santo? Eles disseram: nós nunca ouvimos falar em Espírito Santo. Paulo era jeitoso, amoroso, tinha visão de Deus. Disse: qual o batismo que eles foram batizados? Eles disseram: no de João. Aí Paulo pregou para eles e disse: o batismo de João foi para a remissão do pecado. Agora vem a casa dos 12. Pega na mão do outro aí. A Bíblia diz que Paulo colocou as mãos sobre os 12, todos foram batizados com o Espírito Santo. Pastor, mas isso era no tempo de Paulo. Irmão, nada de tempo de Paulo. Uma irmã pode botar a mão na sua cabeça, um irmão até membro, não precisa nem ser obreiro, e Jesus vai batizar você com o Espírito Santo. O segredo é você crer e querer. Por isso que a igreja de Éfeso se tornou uma potência de igreja. Havia nessa cidade uma deusa chamada Diana dos Efésios, que era venerada, e foi por causa da pregação de Paulo e da oração por esses 12 que a igreja despertou. Imagina os 12 crentes chegando no outro dia para o culto, tudo falando língua, irmão, tudo marchando, falando língua do céu. Isso era bonito de ver. Por quê? Porque a graça de Deus estava. Gente, é tempo da gente fazer um olhar introspectivo, como Paulo disse no dia da ceia. Eu gosto muito dessa mensagem, não é só para o Santa Ceia não. Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Como é que nós estamos de relacionamento com Deus? Será que Deus está nos usando
profecia? Será que nós estamos falando língua? Pastor, e tem necessidade do crente ter a manifestação dos dons? Tem, irmão. Deixa eu mostrar algumas coisas para vocês. A Bíblia enumera vários dons do Espírito Santo. Dons são ferramentas exclusivos de Deus, manifestam na vida de pessoas para Deus usar. E quais são os dons? Vamos lá. Primeiro dom, palavra da sabedoria. Pastor, então não precisa ler a Bíblia, não. Sim, você precisa ler. Quanto mais você lê, mais Deus inspira você. E lhe dá a palavra de sabedoria. Tem gente que tem esse dom. Claro, o evangelho é para pregar, ser pregado por qualquer um. Mas tem gente que tem o dom da palavra da sabedoria. Consegue revelar coisas na Bíblia que o outro não consegue. É o dom da palavra da sabedoria. Segundo, palavra de conhecimento. Se prega com conhecimento, que a gente fica de boca aberta quando escuta alguém que tem o dom da palavra do conhecimento. Terceiro, fé. O dom, irmão, tem gente que tem tanta fé, igual o irmão lá que eu falei para vocês do cartão. Lembra? A fé dele era que Deus ia me usar para crescer a igreja. E aconteceu. Tem gente que tem tanta fé, está perto de você, motiva você. Às vezes você está mais para baixo do que para-choque de Fusca. Chega alguém cheio de fé e motiva você, incentiva você. Parece que essa pessoa dá uma injeção na gente, porque tem fé. Eu conheço um irmão, vizinho da minha família, lá na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. Ele assiste minhas lives. O irmão José Paulino. José Paulino tem tanta fé que até um cachorro, quando está doente, ele ora e Jesus cura. E quem é que vai questionar? Tem uma fé inabalável. O irmão José, todo mundo quer receber a oração. E tem mais um detalhe: quando ele vai orar que a pessoa está preparada para ir para o céu, Jesus leva também. É o dom dele, e ninguém vai questionar. Já tem acontecido várias vezes. Então tem pessoas que têm uma fé simplesmente extraordinária e exercem essa fé. Outros têm o dom de curar. Além de ter fé, tem o dom de curar. Irmãos, os dons de cura tem que acontecer na igreja. Pede para Deus lhe usar no dom de cura, irmão. Tem um cara no TikTok que não vou dizer nem o nome, vocês não querem assistir, fazendo tanto sucesso. Ele é endemoniado, mentiroso, charlatão, mas está curando o povo. Aí quando aparece algum pregador que tem um dom de cura, que Jesus está usando, que eu sei que tem, que eu já fui curado várias vezes, quem se levanta primeiro? Os crentes. Porque na minha igreja não é assim, irmãos, não é assim, porque Deus tem um ministério para cada um. Quem é que vai dizer que Deus não usa o apóstolo Valdemiro para abraçar o povo e Jesus curar? Pastor, tem umas coisas na mundial que eu não gosto, nem eu não congregaria, estou falando de congregar, mas que Deus usa. Eu conheci uma irmã, e a irmã trouxe a criança, pastor, para morrer em casa. Aí passou em frente ao Universal, estava um pastor do Universal de gravata lá fora. Ela nunca tinha ido na igreja. Ela disse: ei, faça uma reza aqui, pastor. Esse negócio que vocês dizem aí, ora aqui pelo meu filho. Ele pegou só a criança, sem nada, levantou assim na porta da igreja e disse: você está curado em nome de Jesus. Aí deu para a mulher ficou olhando assim, pensava que ele ia ungir, fazer um ritual. Foi para casa e Deus restaurou a criança, está curada até hoje. São ministérios que Deus manifesta através do dom de cura, e é um dom que precisa na igreja. Pede, porque Deus vai usar você, em nome de Jesus. Quinto, dons de milagre. O Espírito Santo capacita a fazer sinais e maravilha. Irmãos, isso aqui é uma coisa extraordinária. Claro que tem os charlatões que se aproveitam das maravilhas para se promover, mas isso aí a gente descarta. A gente tem que deixar Deus fazer aquilo que Deus quer através do Espírito e olhar para aquilo que é bom. Paulo disse: examine tudo, retia o mais. Sexto, eu estou dando uma corrida aqui. Dom de profecia. Profetizar é transmitir uma mensagem por inspiração de Deus. Profetizar não é adivinhar o futuro. A profecia surge da vontade de Deus em revelar algo para a igreja ou em particular para uma pessoa. Quem já recebeu uma profecia alguma vez? Quantas vezes eu já recebi profecia? Deus falou para mim que eu viesse. Deus falou de forma clara, morar na cidade de Itajaí. Até o nome da cidade Deus falou para mim. E Deus não anda inventando as coisas, não. Então esse dom de profecia é um dom muito importante na igreja. Ele serve para exortar, para edificar e para consolar, né? O dom de profecia tem essas funções. Deus repreende alguém que ele quer repreender, fala, avisa,
São manifestações que a gente precisa. Um outro dom que existe no Espírito Santo é o discernir os espíritos. Isso aqui é forte, viu? Eu estava pastoreando uma igreja e teve um cabo que começou a aparecer no meio. Porque não se cumpria as profecias dele. Eu botei o olho, estava em muita oração e jejum. Eu disse: Deus, me dê discernimento. E começaram a chegar para mim e dizer: pastor, aquele irmão lá está profetizando da carne. Eu digo: já percebi. Aí, quando foi um dia num culto, a igreja lotada, Deus manifestando a glória e ele lá no meio. Carne pura. E a gente que é pastor não vai jogar uma alma no inferno. Aí eu entrei no clima também, perto dele, no meio do povo. Quer ver? O pastor tem que se fazer de doido para resolver certas coisas no culto. Eu fui lá e disse: irmão, sente um pouquinho. Ele se tocou. Se fosse o Espírito Santo de Deus, eu não ia mexer a mão. Mas o que ele estava querendo aparecer de forma literal. E existia, a primeira coisa que ele fez foi profetizar para uma irmã, que é mesmo com uma mãe que eu tenho lá, uma senhora bem idosa. E ele profetizou uma profecia. A irmã vivia de joelho, orava muito, tinha o dono de sinir. Chegou para mim e disse: pastor, carne purinha. Eu digo: já botei o olho, vamos ajudar ele para ele não se desviar. Mas foi difícil resolver uma situação como essa, porque quando vai para a espiritualidade, dá aquela impressão que a gente não tem que resolver. Foi carne, tem que ser resolvido sim, em nome de Jesus. Mas o dom de discernir o Espírito é muito importante ser manifesto na igreja. Dom de variedade de língua. Irmãos, a gente quase não vê mais alguém falando umas línguas diferentes como a gente via alguns tempos atrás. E parece que os irmãos estão com medo de falar a língua, né? E gente, o dom de variedade de língua, aí vem você está falando e Deus está dando uma mensagem. Nos Gideões agora, o pastor viu, Deus usou Genival Bento em língua e o pastor Zilmar, o presidente de Gideões, interpretou. Foi a coisa mais linda do mundo. É forte. Eu não vou dizer para vocês que Deus me usa direto nesse dom, mas de vez em quando, no dom de interpretação de língua, eu estava em Laguna, num culto, e o pastor começou a falar a língua, e eu comecei a entender que parecia que ele estava falando em português. Tudo que ele dizia, Deus dizia assim e assim, e eu passei para a igreja. Eu tive essa experiência, é uma coisa gostosa demais. Mas isso é quando Deus quer, não é para a gente aparecer não, tá bom? Então, irmãos, são dons do Espírito Santo que estão disponíveis. Vamos lá, deixa eu recapitular para a gente orar por vocês aqui nessa noite. Vamos lá. Nós temos informações suficientes que o Espírito Santo batiza. Quer ver uma coisa? Quem já é batizado aqui com o Espírito Santo? Nós temos informações suficientes na Bíblia. E temos informações pessoais que são vocês. Só quem já é batizado, joga a mão para cima, batizado com o Espírito Santo. Nós temos a promessa de Deus se cumprindo por meio das Escrituras e de forma literária na sua vida. Nós temos essa promessa de Deus batizar com o Espírito Santo. Agora vamos analisar algumas coisas aqui. Eu falei para vocês que o inimigo coloca medo. É uma das armas secretas. Eu descobri que uma das armas secretas do diabo para as pessoas não serem batizadas é o medo. O medo até de pecar. Será que eu não vou falar língua para inventar, irmãos? Não é você que inventa, ela vem de dentro de você. É uma experiência sobrenatural. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que o Espírito Santo de Deus só batiza quem quer ser batizado. Eu, até hoje, se Deus batizou, eu desconheço, pelo menos no meu ministério, alguém que foi batizado com o Espírito Santo sem querer. Porque Deus é educado, Deus não obriga. Deus não vai batizar você, Deus fala com você, Deus incentiva você. Então o batismo com o Espírito Santo, a renovação de Deus, é uma promessa de Deus para a sua vida. Irmãos, o crente cheio do Espírito Santo é capaz de fazer algo para Deus e marcar a sua geração. Eu quero, com permissão do pastor, lhe convidar. O Manuel vai preparar um louvor ali. Nós vamos orar. Primeira oração, nós vamos orar aqui na frente por quem não é batizado. Corra para cá. Quem não é batizado, venha para frente. Esse foi o tema da campanha. O pastor disse: vamos estar orando por quem não é batizado. Quem não é batizado, vem aqui bem para frente. Se quiser desligar, irmão, fica à vontade. Venha para frente. Quem não é batizado, já venha dizendo para você mesmo: Jesus vai me batizar hoje. Venha. Pastor, mas eu não me preparei. Jesus vai batizar você despreparado mesmo, com graça e fogo. Quem mais não é batizado, vem para cá. Vem para cá que nós obreiros vamos passar aí e colocar as mãos sobre a cabeça de vocês. É por isso que eu falei da imposição de mãos aqui em vários textos, porque Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Nós vamos orar. Rubens, o pastor aqui, se o pastor S quiser descer também, o pastor ali, nós vamos colocar a mão
para Jesus batizar você com o Espírito Santo. Se vier a vontade de falar língua, fale, porque é do Espírito. Pastor, eu já fui batizado e eu nunca mais falei língua. Venha para cá. Eu fui batizado, mas nunca mais eu falei em língua estranha. Venha para cá, que nós vamos orar por você. Essa é a nossa primeira oração que vamos fazer aqui. Tá pronto aí, Manel? Tem outro microfone aí para ele ou só tem esse aqui, pastor? Pega o 2 aqui que eu vou ministrar. Feche os olhos de vocês aqui. Feche os olhos. Os irmãos e as irmãs vão passar e vão colocar a mão na cabeça. Jesus vai batizar crente aqui hoje com o Espírito Santo. Oh, aleluia. Feche os olhos, feche os olhos. O Manel vai cantar, em seguida a gente entra orando. Pode saltar o louvor dele aqui, irmão. Se liga aqui vocês, ó. Quem já é batizado, estenda as mãos para cá. Isso, fecha os olhos. Solta o louvor aí do Manuel. Solta, fecha os olhos. Maravilha. Coloca uma unção na mão dos obreiros, Senhor, nessa noite. Coloca uma unção. Aleluia. Aleluia. A presença dele aqui. Sei que estás aqui, Senhor. Aleluia. Podes perceber quem sou. Jesus vai batizando com teu Espírito. Podes ver se há Coloca unção nas mãos do teu servo e da tua por serva. verdadeira dor. Vai batizando aqui nessa campanha, Jesus. E a oferta aí. Coloca a mão, obreiros. Pode colocar a mão. Ofereça a ti, Deus. Coloca a mão na cabeça e ore com fé. Andará, baçuca, andaraia. Dê mais um retorninho aqui, tá sem retorno, tá zero aqui. Quero te adorar, ainda que a Vai batizando, vida Jesus, com fogo nesse lugar. Batiza com fogo, com teu Espírito. Mesmo que o dinheiro Vai batizando, meu Deus, vai batizando. Vai batizando tua serva aqui nessa noite. a vitória vem, Receba a unção. mesmo que pareça que é. Receba o batismo com o Espírito Santo, irmão. Aleluia. Receba o batismo Pois tu agora. és fiel, Seja batizada com fogo do céu. fiel a mim. Aleluia. Tu és Seja fiel, Batizada, mulher de Deus. Eu sei que tu Seja és batizada com fogo agora. Tu és fiel, Senhor. Receba essa unção gloriosa do Espírito Santo. Recebe de Deus. E ainda que Dê só glória, irmã. Dê só glória, dê só glória. Dê só glória, dê só glória, dê só glória, meu jovem. Hoje é o seu dia de você falar a língua de Deus na sua vida. Dê só glórias a Ele. Isso. Xandará, mandará. fiel, Senhor. Iribicaçurabarabacai. Recebe do céu. Recebe a unção do Espírito Santo. Recebe o batismo. Recebe o batismo do fogo. Recebe. Aleluia. Deus. A minha oferta Dê só glória, dê só glória, dê só glória, dê só glória a Ele. Dê só glória, abra a boca. Deixe Jesus encher sua boca de palavra do céu. Abra a tua boca e eu encherei. Abra a boca e eu encherei. Recebe, recebe de Deus, recebe de Deus, recebe de Deus, recebe de Deus, recebe. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebe poder de Deus. Quero me alegrar, mesmo que o dinheiro me Seja faltar. batizado com o Espírito Santo e com fogo. Dê só A glória, meu vitória filho. vem, Exalta mesmo Ele, o que Espírito quer te pareça que encher. é o fim. Jesus quer cumprir a promessa sobre você. Pois tu és fiel, Jesus quer Senhor. cumprir a promessa sobre você. Fiel Receba, a mim. receba o batismo com o Espírito Santo. Receba, receba Tu de és Deus. fiel. É Jesus quem Recebe. batiza você. É Jesus Arabacanda, que vai Lamassúria. batizar. Recebe de Deus. Recebe azeite nesse vaso. Iribicandarabacai. Tu és fiel, Há uma presença do céu nesse lugar. Há uma presença de Deus e nesse lugar. ainda
ainda que Recebe eu poder. não Olha Jesus mereça, enchendo. Olha Jesus enchendo. permaneces Olha Jesus enchendo. Dê só glória, fiel, meu jovem. Senhor. Isso, dê glória. Olha Jesus enchendo. Olha Jesus trabalhando. Olha Jesus trabalhando. Dê glória, dê glória, dê glória. Senhor, meu Deus, Batiza. fiel a mim. Batiza essa criança, batiza, Senhor. Ela quer ser batizada, batize ela. Batize com o Espírito Santo. Vai batizando, papai. Vai batizando, papai. Alabaçucarabandarabacalai. Abra o céu sobre esse lugar. Batiza, 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 batiza. Permaneces assim, Só, fecha os olhos, dê glória, meu Deus. fiel, Senhor. Dê só glória. Deixe Deus encher você. Batize esse jovem com o Espírito Santo. Levante ele nessa geração. Levanta ele nessa geração. Levanta esse jovem nessa geração. Batiza ele com fogo aqui agora, Deus. Batiza ele com fogo. Batize com fogo. Batiza teu servo com fogo e com o Espírito Santo. Há uma presença de Deus nessa casa. Está parecendo um dia de Pentecostes aqui. Encha, 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 meu Deus, até transbordar. Encha, encha, encha do Espírito Santo. Encha com fogo, encha a tua serva. Dê lugar, avó, que Jesus vai lhe encher. Hoje é o dia da promessa se cumprir. Recebe o batismo, recebe o batismo, recebe o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Todo medo, toda dúvida, seja repreendida. Se há dúvida, tira a dúvida. Se há medo, tire o medo. Se há dúvida, tire dúvida. Tire medo, tire medo, tire medo, tire dúvida. Se há dúvida, tira. Tira dúvida, tira dúvida. Do Espírito, se há medo, tira. Oh glória, e ali oh glória. adorarei Há uma presença de Deus aqui nesse lugar, nesta noite. ao Deus do meu amor. Continue orando, coloque a mão na cabeça dessa pessoa. Eu navegarei. O Deus que batiza com o Espírito Santo está na casa. no O oceano Deus que batiza do com fogo. Espírito, O Deus que renova. Recebe poder. e ali adorarei Recebe poder de Deus. Recebe poder de Deus. Recebe o batismo. ao Deus do meu amor. Recebe poder de Deus. Que desce como fogo, Recebe poder de Deus. Recebe poder de Deus. vem como em Pentecostes, Recebe poder de Deus. e enche-me de novo. Espírito, A glória. Espírito, Há uma presença dele neste lugar. Encha, desce encha, como meu Deus. fogo. Encha. É tempo do Senhor encher esse vaso. É tempo do Senhor encher. Encha ele de azeite. Encha. Anda, surabaiabai. Há uma presença muito forte de Deus Deus. da minha vida, Batiza, batiza com o Espírito Santo. que me compreende. Batiza com o Espírito Santo. Batiza, 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 meu Deus. Batiza teu servo. Batiza ele com fogo. Dê só glória, dê só glória. Se esqueça de tudo, dê só glórias ao Deus da Bíblia. O Deus que batiza com fogo está na casa. Receba de Deus. Enche ele. Enche ele, meu Deus. Enche ele, enche ele, enche ele. Encha, encha, encha. Espírito, Espírito, Encha do Espírito Santo, meu Deus. que desce como fogo, Encha ela do Espírito Santo. Encha. vem como em Pentecostes. E Recebe de Deus. Recebe azeite. Recebe azeite. Recebe, recebe, recebe de Deus. Recebe de Deus. Aribica, surabandai.
que desce como fogo. Olha Jesus enchendo aí. Olha Jesus enchendo. Olha Jesus enchendo de azeite do céu. Recebe, vó. Abrace ela aqui, irmã. Abraça, abraça. Tem um mistério de Deus aqui, abraça. Jesus está batizando aqui, ó. Olha Jesus batizando a avó aqui. Ai! Sem nenhuma explicação. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu adorarei. Vai dando dom de profecia para essa igreja, Jesus. Vai dando dom de profecia para essa igreja. Vai dando dom da palavra. Vai dando dom de cura. Dá o dom da palavra. Dá o dom da palavra. Dá o dom da ciência. Dá o dom da palavra ao teu servo. Dá o dom da ciência. Deus vai abrir a sua mente. E aqueles textos que você não entendia. Você vai começar a entender a partir de hoje. É novo tempo de calabaceira. Deus vai fazer uma coisa nova, te diz o Senhor aqui nessa noite. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Há uma presença no céu nesse lugar. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Só quem precisa que Deus renove você. Só quem quer ser cheio do Espírito Santo. Só quem quer ser cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Levanta a mão para o céu. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Você quer que o Espírito Santo está aqui? Procure uma pessoa aí, abrace ela, ore com ela abraçado. O irmão abraça o irmão, a irmã abraça a irmã. Procure alguém aí. Operando em nossos corações. Procure alguém aí, ore com ela abraçado. Trazendo sua vida e poder. Esse abraço é tão importante nessa hora. Ministrando sua graça. Esta pessoa que você abraçou estava precisando desse abraço. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus, oh glória! Há uma presença de Deus nessa casa, pastor Edson. Há uma presença do Deus que batiza com o Espírito Santo. O Deus que batizou no dia de Pentecoste. O Deus que batizou Paulo. O Deus que batizou em Samaria. O Deus que batizou na casa de Cornélio. O Deus que batizou lá em Éfeso. Ele está aqui. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero.
quero ser. Ô glória! Espírito enche. Nós vamos encerrar cantando essa frase. Levanta as mãos agora assim para o céu. As minhas mãos Cante aí. eu quero levantar. Levanta essa mão santa para o céu. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Só mais essa vez, a mão assim, ó. As minhas mãos Só a eu igreja. quero levantar. Só a igreja, sem o som, só a igreja. Está subindo como um cheiro suave a Deus esse louvor. Diante do teu altar. Obrigado, pastor S. Deus abençoe vocês em nome de Deus.